A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, quero deixar um ensino aqui muito poderoso sobre o livro de Eclesiastes. Eu estou agora estudando o livro de Eclesiastes e tem me abençoado muito. Então, quando a gente ensina, a gente também aprende. Eu creio, irmão, em Deus, que esse ensino vai edificar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Esse livro, ele é um dos livros considerados mais, vamos dizer assim, difíceis da Bíblia de entender. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos revela. E quando a gente tem o conhecimento assim, explicado por um rabino que é convertido ao Senhor Jesus Cristo, não é mais da seita dos fariseus, não é mais só crê no Velho Testamento. Se você não sabe, há muitos judeus se convertendo ao cristianismo e reconhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo como Messias. E há outros que ainda estão esperando o Messias. Mas isso aí é um próprio julgamento de Deus. E a Bíblia diz que no tempo certo, quando Jesus estiver voltando, ele vai salvar o remanescente do povo de Israel, que é o povo escolhido. E isso já está acontecendo. Muitos judeus, não só judeus, mas muçulmanos, estão se rendendo ao nosso Redentor, ao nosso Rei, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Então vou deixar o ensino aqui e vou colocar a fonte, porque esse estudo não é de minha autoria. O livro de Eclesiastes é um solilóquio, ou seja, uma discussão do autor consigo mesmo. Parece coisa de doido. É o homem que, ao contrário de Jó, sempre teve tudo, menos o sentido da vida para viver feliz. É a angústia existencial que os filósofos modernos comumente chamam de angústia, quando tudo não faz sentido e é um grande vazio debaixo do sol. Os antigos rabinos diziam que é o livro mais perigoso das Escrituras. O livro parece alguém no desespero, porque alcançou tudo na vida, mas mesmo assim a vida não fazia sentido e um absurdo. O dramaturgo escocês George Bernard Shaw disse uma vez: há duas tragédias na vida. Uma é não conseguir os desejos do seu coração. A outra é consegui-los. Título. O título hebraico, Kohelem, significa pregador ou alguém que se dirige a uma assembleia. O termo é usado 7 vezes nesse livro, mas não aparece em nenhum outro lugar no Antigo Testamento. Os tradutores gregos da Septuaginta deram-lhe o nome de Eclesiastes, que significa função de pregador. É um título bem apropriado, pois a obra contém muitas características de um sermão. Autor. O seu autor foi provavelmente um sábio judeu da Palestina do período em que a cultura helenística encontrava-se em pleno processo de expansão por todo o Oriente Próximo. Os seus esforços eram presididos pelo seu amor à verdade e por comunicá-la de forma idônea, com as palavras adequadas. Foi um pensador original e crítico, que não se conformava em repetir ideias alheias ou aceitar sem exame os postulados que a tradição dava por irrefutáveis. Embora seja Salomão o único autor sugerido, eruditos conservadores dividem-se quanto à possibilidade de ele ter realmente escrito o livro. Negação da autoria salomônica. Depois de Lutero ter negado a autoria salomônica, a maioria dos eruditos da Bíblia negaram-na. Eis as principais razões. 1. As condições históricas não parecem ser da época de Salomão. 2. O nome de Salomão não aparece expressamente no livro, ao passo que tal coisa acontece no livro de Provérbios e Cantares. 3. A linguagem, o uso das palavras e o estilo são supostamente pós-exílio, contendo muitos termos do aramaico. 4. A introdução refere-se a Salomão como a um herói, não como a um autor, de acordo com Richard Moulton. A maioria dos comentaristas admitem que Salomão seja o avaliador ou personificador, talvez para reforçar a credibilidade da mensagem. Se Salomão fosse de fato o autor do livro, como esse se encontra hoje, como pode ele dizer
que houve muitos governantes antes dele. Se Salomão foi o terceiro rei de Israel e o segundo em Jerusalém. Ele diz isso no versículo 1, 16, 2 e 9. Confirmação da autoria salomônica. Muitos eruditos conservadores, porém, sustentam que Salomão foi o autor pelas seguintes razões. 1. As autoidentificações do autor indicam Salomão. Caso Salomão não fosse seu autor, a falsa personificação do mais sábio de todos os homens sábios teria sido descoberta há muito tempo pelos rabinos de Israel, e esses não permitiriam a inclusão do livro no cânon. 2. O autor identifica-se com aquele que reuniu e organizou muitos provérbios. Nenhum outro escritor dessa categoria foi jamais identificado no período do Antigo Testamento. Vê 1 Reis, versículo 4, 32 a 34, e Provérbios 12, 9. A tradição judaica atribuiu o livro a Salomão. Embora alguns dos rabinos em época mais recente tenham sugerido que possivelmente houve aprimoramento por escribas, tais como os homens de Ezequias. 4. A maioria das pessoas concordam que o autor do livro deveria ser Salomão. As experiências, argumentos e conclusões no livro requerem um autor como Salomão, pessoa de grande sabedoria, riqueza, fama, sucesso nos negócios e paixão por mulheres. Não houve ninguém tão maravilhosamente bem dotado para a tarefa de pesquisar e escrever este livro como Salomão. Talvez Salomão o escreveu em uma fase diferente, anterior até mesmo a Provérbios e Cantares, justificando assim o cunho que leva. 5. Note que ele termina o livro concluindo que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Já o livro de Provérbios inicia com este grande princípio, ou ainda o contrário. Ele escreveu Eclesiastes quando estava durante o seu período de desvio e afastamento de Deus, conforme 1 Reis 11, 1 a 8. O capítulo diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no templo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O tema principal é a vaidade. Vaidades das vaidades. Essa expressão aparece várias vezes e o pregador fará ecoar essa declaração-chave cerca de 30 vezes. Com que, para demonstrar e comprová-la, expondo-a. A vaidade caracteriza todas as atividades humanas, a alegria e a frustração. Da mesma maneira, a vida, a juventude e a morte. Os destinos dos sábios e dos tolos, dos diligentes e dos preguiçosos. Vale frisar que o mesmo termo hebraico também significa vazio, inútil
iludir, enganar, sopro, fôlego. Daí a nulidade, ídolos, pois as imagens de adoração na realidade não são nada. Um segundo termo no livro de Eclesiastes é digno de atenção, a expressão debaixo do sol. Ela aparece também muitas vezes em vários versículos, que descreve o mundo vivido em um nível à parte de Deus, sem Deus, e sem nenhuma crença na vida após a morte. Se alguém vive neste nível ou dimensão apenas, pode-se concluir que a sua vida é sem sentido, isto é, vaidade, vaidade das vaidades. É uma vida vazia e sem sentido. Em outras palavras, Eclesiastes analisa a vida num mundo onde a pessoa vive sem Deus. Há outras expressões de grande significância que indicam a ênfase e o tom de exagero de tudo, totalidade. Fadiga aparece 35 vezes, sorte, acidente, várias vezes. E o pregador também usa muitas expressões que indicam seu espírito investigativo. Examinei, observei, vi, dediquei-me, refleti. Além disso, o pregador usa muitas perguntas retóricas. O tema, a futilidade de procurar o significado da vida sem Deus. Uma pergunta fundamental. Qual o significado da vida? O que nessa existência dá propósito à vida passageira e sofrida? Perceba que o estado deste homem, o pregador, assim como de muitos outros, lida a Cristo, porque foi ele que veio trazer o pleno significado para a vida de cada um de nós. Ele é quem disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. João 10:10. Eclesiastes, capítulo 1. A vaidade de todas as coisas terrestres. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol, ou seja, sem Deus? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus círculos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que não há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos seus séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, nem os que hão de vir depois. Eu, pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria
e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. A explicação. O autor abre com o refrão e tese do livro: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Na verdade, ele abre e fecha o livro dizendo que tudo é vaidade. A palavra vaidade aparece 38 vezes no livro. Esse é o segundo termo mais repetido, depois da palavra tudo, que aparece 91 vezes. Vale a pena tanto trabalho duro? Apesar de ser um monarca, Salomão parecia bastante preocupado com o trabalho forçado que o homem tem na sua vida. No momento, ele deixa essa pergunta em aberto para tratá-la mais tarde. O primeiro pensamento do pregador é que a vida é uma repetição e que, portanto, não há nenhuma novidade, algo completamente original na face da terra. Apenas a terra permanece para sempre. Tudo é apenas uma cópia aprimorada, aperfeiçoada, ou de algo que o homem criou antes, ou de algo que o homem copiou do mundo natural. Sua primeira conclusão é que as coisas, isto é, as invenções e novidades do homem, caem no esquecimento, caem no óbvio. Não existe fama que possa resistir ao poder do tempo. Essa é uma discussão e preocupação existencialista. Mas de onde ele tirou essa conclusão tão sombria e pessimista, apesar de realista? Neste primeiro trecho dos versículos 3:11, o pregador conclui que é tolice a ética do trabalho. Nada há de novo debaixo do céu, nenhuma fama perdura. A partir dessa conclusão, o pregador se dispõe a pesquisar e buscar uma resposta, pela qual dê sentido à vida, a qual é monótona e canseira. A sua primeira busca foi por conhecimento e sabedoria, mesmo que logo de início ele diga que esta busca seja um cansaço. Sua conclusão da busca por conhecimento e sabedoria também tem um fim triste e melancólico. O mero acúmulo do conhecimento e da sabedoria é frustrante e triste. É interessante perceber que o pregador começou a busca por sentido da vida pelo lado abstrato, ou filosoficamente falando, pelo lado da epistemologia. Muitos terminam sua busca pessoal aí e acham que aí está o segredo para uma vida feliz debaixo do sol, ou seja, uma vida sem Deus, uma vida sem o nosso sol da justiça, o nosso Senhor Jesus Cristo. Para o pregador, não. No mundo da abstração e dos pensamentos, só há cansaço, assim como ele também vai demonstrar no mundo físico dos prazeres e do trabalho mais adiante. Mais adiante, ele vai admitir que a sabedoria e insensatez têm suas desvantagens, mas mesmo assim, a sabedoria é superior. Livro de Eclesiastes, capítulo 2. Os prazeres e as riquezas não dão a felicidade. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse: está doido? E da alegria? De que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas,
mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ou seja, debaixo do sol, um homem sem Deus, sem Jesus. Então, passei a contemplar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia. Pois que fará o homem que seguia o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi eu que o mesmo lhes sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho, que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, se assenhorar de todo o meu trabalho que realizei, e em que me houve sabiamente debaixo do sol, também isso é vaidade. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Então vamos às explicações do capítulo 2. Futilidades dos prazeres autoindulgentes. Ele trata disso no capítulo 2, de 1 a 3. O pregador Salomão se entrega aos prazeres sensoriais depois de investigar os caminhos do conhecimento e da sabedoria. Ele está à procura de felicidade na sua forma externa e mais expressiva. Gozo, felicidade, riso, alegria, vinho, mulheres, o que é melhor. Esse é o caminho que muitos sem Cristo terminam entrando e nunca saem. A diferença do pregador em relação à maioria dos homens é que ele nunca abandonou a sabedoria. Veja dos versículos 3
1:13, 2:9. Foi a sabedoria que impediu que o pregador se entregasse de vez até a morte nos pecados da carne, os pecados das obras da carne, que são a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, que é o orgulho. Futilidades do materialismo. Isso está nos versículos 2, 4 a 11. Essa seção descreve a variedade dos bens que Salomão acumulou. A lista: casas, palácios, vinhas, jardins, pomares e bosques, açudes, servos e servas adquiridos e nativos, animais de pasto, tesouros de fora, entendedores, que eram cantores, um harém, concubinas sexuais, as delícias dos homens, que ele chama de delícias dos homens. Ele superou os antecessores, ele não se privou de coisa alguma, ele considerou que a busca e o acúmulo de bens materiais levam ao vazio. Neles não se acha satisfação perene nem sentido para a vida. Debaixo do sol, no mundo sem Deus, sem Jesus, que é o sol da justiça, a estrela da manhã, elas não têm sentido ou proveito. A expressão correr atrás do vento aparece várias vezes. Também pode ser traduzida como aflição de espírito. Vento e espírito, em hebraico, são a mesma palavra. Nos versículos 2, 12 a 17, ele trata da sabedoria. Ele diz que a sabedoria é melhor do que a insensatez. Então, que vantagem tem em ser sábio ou em ser estúpido e insensato? Será que o insensato, isto é, aquele que vive nos prazeres hedonista, não está na vantagem? O pregador acredita que a sabedoria é mais vantajosa, porque esta lhe ajuda a enxergar os problemas de curto prazo. Por outro lado, tanto o sábio quanto o insensato estão no mesmo patamar. Nenhum nem o outro escapam da morte. Têm o mesmo destino. E um e o outro caem no esquecimento. Ou seja, morreu hoje, daqui a uma semana ninguém nem mais lembra. Só lembra dos bens. De que vale ser sábio? De que vale estar vivo? O pregador entra em crise existencial. Ele chega a odiar a própria vida e trabalhar para ganhar prazeres. Assim é o homem debaixo do sol, sem o sol da justiça, o nosso Salvador Jesus. No versículo 2, capítulo 2, 18 a 21, ele vai tratar da futilidade de ser viciado no trabalho. Então, para que trabalhar tanto, se vamos morrer e ser esquecidos? Com toda a sabedoria acumulada, somos incapazes de prever quem irá gozar do lucro de nossos esforços e heranças. Quem serão nossos administradores? Quem irá casar com nossos filhos e filhas e herdar os nossos esforços? Se for um filho temente a Deus, ele vai dar um bom proveito àquela herança. Ele vai saber usar com sabedoria. Agora, se for um filho mundano, ele vai casar com qualquer mulher da vida, ele vai gastar toda aquela fortuna no sexo, às vezes nas drogas, no álcool, e aquele velho ditado: aquilo que vem fácil, vai fácil. Então, ele que tanto trabalhava, ele entrou numa crise existencial, porque ele já tinha uma fortuna, ele não precisava mais trabalhar tanto. Ele já tinha herdado reinos, tesouros. Mesmo assim, quando ele percebeu que ele ia morrer e que ele ia deixar aquilo para pessoas desconhecidas, às vezes a pessoa nem filho tem, ela vai deixar para sobrinhos. Eu conheço uma pessoa que ela tem vários imóveis, ela não tem parente nenhum. Acho que ela tem 17 imóveis alugados. Ela não tem parente nenhum. Isso aí vai ficar para quem? Para uma tia lá de longe, que nunca visitou, nunca nem conversou. Para parentes que nem gostam de você, para parentes que nem falam com você. O pregador, então, voltasse a se desesperar. E não importa a qualidade ou excelência do seu trabalho, ficará para outro. No fim, ficará para outro que você não sabe quem é, que você não conhece. Nos versículos 2, 22 a 23, aqui ele vai analisar os dias dolorosos e das noites sem descanso.
E para que trabalhar tanto na busca de perfeição e excelência? O homem viciado no seu trabalho não goza de um descanso tranquilo à noite. Nos versículos 2, 24 a 26, ele vai analisar o desfrutar do trabalho e dos seus benefícios. O pregador acrescenta Deus na sua reflexão filosófica. Poder encontrar satisfação nos pequenos prazeres desta vida é um ato divino. Meu Deus, realmente é. E graças a Deus eu encontrei uma plena satisfação nas coisas mais simples da vida, como hoje eu fui ver o nascer do sol e como tomar banho de rio, que eu amo, como olhar para a lua, para o céu, para as estrelas, caminhar na praia. Irmão, esse é o segredo da vida. O critério, se alguém vai trabalhar e desfrutar, deixe ou trabalhar e não desfrutar. É se esse alguém agrada a Deus ou não. Mesmo assim, com a intervenção divina, o pregador acha isto absurdo. A ênfase e foco deste capítulo está nos bens materiais adquiridos pelo trabalho. Ou seja, há pessoas que se matam de trabalhar e não encontram tempo para usufruir daquele dinheiro que ela amealhou com o trabalho. Esquece da própria família, não tem tempo para a mulher, não tem tempo para o marido, não tem tempo para os filhos. Eu vi um relato de uma criança onde o pai era muito trabalhador, muito próspero financeiramente, e quanto mais ele tinha, mais ele queria, né? Porque assim, você nunca vai estar satisfeito. E não tinha tempo nenhum para a família. Ele tinha 2 filhos. E a filhinha dele, sempre que ele chegava, ela falava: papai, vamos brincar comigo. E aí ele explicava para ela assim: não, papai não tem tempo. O tempo do papai vale dinheiro. Papai é um homem de negócios. Papai não tem tempo. Então ela fez um truque. Ela começou a pedir dinheiro para ele e pedir um porquinho para juntar dinheiro. Assim ela fez. Quando ela dizia: papai, vamos brincar comigo, ele falava: não, papai não tem tempo. O tempo do papai custa dinheiro. Todo o dinheirinho que ela pegava, as moedas, ela foi juntando no porquinho. Chegou um dia que ela falou para a mãe dela: eu quero abrir o meu porquinho. A mãe dela abriu o porquinho, deu todas as moedas para ela. Ela saiu com aquelas moedas assim no vestidinho, chegou para o pai dela e falou: papai, brinca comigo. E aí ele falou assim: não, eu já te expliquei que o meu dia custa dinheiro. Papai é um homem de negócios. Ela foi, despejou todas aquelas moedas ali aos pés do pai e falou: quanto custa o seu dia? Eu quero pagar pelo seu dia. É muito triste, né? Mas essa história é verídica. Então, é assim que as pessoas vivem. É um belo ensino, esse ensino de Eclesiastes. Que você possa, irmão, meditar nessa palavra, sabendo que um homem sem Deus é um homem que vive debaixo do sol. E que se você tiver Jesus na sua vida, um simples banho de rio, uma simples cuidar de um jardim, uma simples volta de mão dada com o amor da sua vida, numa praia, comer um cachorro quente no meio da rua, você vai estar feliz. Porque assim, eu descobri isso. Graças a Deus, eu descobri isso, graças a Deus que me convenceu da justiça, do juízo e do pecado. Eu já tinha essa noção, mas depois que eu aceitei Jesus, parece que assim, tudo se encaixou. Eu tenho a noção muito maior na minha mente, no meu coração, que as coisas mais simples da vida, você com Jesus, se tornam as maiores coisas. Porque os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos. Eu não tenho mais sonhos meus, porque eu sei que Deus tem grandes sonhos para a minha vida. E eu espero em Deus. Assim é. E o mais importante, que essa vida é passageira e daqui a pouco eu vou partir. E eu sei que tem um reinado lá, preparado para mim. Porque nós vamos reinar com Jesus Cristo. Nós vamos viver na glória. Vamos ser glorificados juntamente com o Rei. Porque essa vida é passageira. Irmão, busca a Jesus enquanto você pode achá-lo. Porque, irmão, ele está às voltas. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando, irmão. Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
Ele está voltando montado no cavalo branco para reinar, porque ele vai vir para a sua igreja. E ele quer achar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, aquela virgem, donzela, vestida naquele vestido branco, sem nenhuma mancha. Essa é a igreja que ele quer encontrar, essa igreja que vai subir. Então, Maranata, hora vem, Senhor Jesus.